Libertação espiritual, derrotando Satanás em nossas vidas. Há milhares de anos, Satanás entrou no belo jardim de Deus, na forma de uma serpente, e pegou Adão e Eva em sua armadilha. Desde aquele dia até agora, Satanás tem sido o principal inimigo do homem. Até mesmo nestes dias, o diabo anda rugindo como um leão que nos quer devorar. 1 Pedro 5:8. Ele emprega muitos métodos. Usando vários disfarces, ele tenta, seduz e engana. 2 Coríntios 11:14 e 15, 2 Tessalonicenses 2:9 a 12, 1 Coríntios 7:5. Ele também aflige, persegue e ataca. 2 Coríntios 12:7, Apocalipse 2:10, 1 Tessalonicenses 2:18. Ele usa aliados tais como principados e poderes, e o próprio mundo. Efésios 2:1-2 e Efésios 6:11-12, 1 João 5:19. Muitos dos que enfrentaram esta batalha espiritual poderiam fazer eco à exclamação de Paulo: "E desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte?" Romanos 7:24. A vitória de Cristo sobre Satanás. No próprio jardim onde o homem sofreu e sucumbiu à armadilha do diabo, Deus prometeu um libertador. Porém inimizade entre ti e uma mulher, entre a tua descendência e seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o botão. Gênesis 3:15. É muito incomum ver na Bíblia uma referência ao descendente de uma mulher. Quase sempre a linhagem foi contada através do pai. Em toda a história humana depois de Adão, só houve um que não teve um pai humano, e Jesus Cristo. E assim este texto fala do conflito entre Jesus e Satanás. Mantendo a imagem da serpente, o texto fala de Jesus pisando nele, por assim dizer. Fazendo isso, ele teria seus botões feridos, um dano relativamente pequeno, mas também esmagaria a cabeça do tentador, um ferimento mortal. Através do Velho Testamento, a humanidade amarrada por Satanás, esperando o cumprimento desta promessa gloriosa. Finalmente nasceu o Salvador. Ele passou alguns anos curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. Olhe especialmente para os exemplos em que Jesus expulsou demônios. Note em Marcos 1:23 a 28, Marcos 5:1 a 20 e Marcos 9:14 a 29, Mateus 9:32 a 37 e Mateus 12:22, Lucas 13:10 a 17. É notável que Jesus subjugou os demônios com autoridade. Ele não gritou, não chorou, não usou nenhum encantamento ou instrumento mágico. Ele simplesmente disse uma palavra, e os demônios surgiram. Jesus ligou sua expulsão de demônios a seu trabalho maior de esmagar Satanás. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado ao reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E, então, lhe saqueará uma casa. Mateus 12:28 a 29. Jesus veio ao mundo para roubar do diabo as almas que tinham estado sob seu domínio. Mas primeiro ele teve que amarrar Satanás, o que ele estava fazendo ao expulsar demônios. Então o cenário estaria preparado para que ele tomasse o domínio do diabo, o domínio que este exercia sobre os homens. Em repetidas ocasiões, especialmente próximo do fim do seu ministério, Jesus indicava que a crise estava se aproximando. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10:18. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João 12:31. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João 16:11. Veja também João 14:30. Textos incontáveis, escritos depois da ressurreição de Cristo, mostram-no como vencedor que derrotou a Satanás. Jesus afirmou: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra", Mateus 28:18. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa dirigir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Efésios 1:20 a 22. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos, e potestades, e poderes. 1 Pedro 3:21-22. E, despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. 1 João 3:8. A Apocalipse apresenta esta grande vitória de Jesus sobre o diabo em forma acompanhada. Capítulo 12. Nosso Senhor Jesus Cristo derrotou totalmente o antigo inimigo do homem. O Senhor seja louvado. Nossa libertação. Nossa própria vitória sobre Satanás está intimamente ligada com o triunfo de Cristo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participaram, para que, por sua morte, destruíram aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estava sujeito à escravidão por toda a vida. Hebreus 2:14-15. Jesus veio para destruir o diabo e libertar seus súditos. Depois de descrever sua batalha sem sucesso contra a lei do pecado e da morte em Romanos 7, Paulo mostrou que, em Cristo, somos libertadores da escravidão, Romanos 7:25, e Romanos 8:1-4. Cristo é nosso meio de vitória nesta luta aparentemente sem esperança, e em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Romanos 8:37. Ele continua citando principados e poderes como duas forças que não podem separar-nos do amor de Deus em Cristo, Romanos 8:38-39. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos seus pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco, Romanos 16:20. Gálatas 4 e Colossenses 2 também mostram como Cristo nos liberta do domínio do diabo. Isto não significa, obviamente, que derrotamos o diabo em Cristo, sem esforço. Lutamos contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, Efésios 6:12. Mas, apesar da ferocidade do adversário, o Senhor dá a força do seu poder, com o qual podemos resistir firmemente ao diabo. Ele também nos diz exatamente que armadura usar na batalha. Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencidos tudo, permanecer inabaláveis. Os pés com a preparação do Evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Efésios 6:13-18. Observe, por favor, que a armadura é especificada. Frequentemente, nestes dias, as pessoas tentam travar batalhas espirituais contra o diabo e seus servos com outros instrumentos, que a palavra de Deus nunca menciona. Neste texto, é a própria Escritura que recebe a principal atenção na verdade, o Evangelho, a palavra de Deus. Conceitos errados a respeito da libertação. Algumas pessoas põem muita ênfase no poder de Satanás. Nos cultos eles deram mais atenção aos demônios do que ao próprio Cristo. Deste modo, eles minimizam a responsabilidade humana e oferecem desculpas para o pecado. O diabo não pode ser culpado pelo pecado. Ele de fato tenta, mas o pecado ocorre quando nos permitimos ser seduzidos pelos nossos próprios desejos. Tiago 1:14-15. Somos capazes de resistir ao diabo e, se o fizermos, ele fugirá. Tiago 4:7. Deus não permitirá que sejamos tentados acima de nossas forças para resistir. Para cada tentativa há uma maneira de escapar que é dada pelo Senhor. 1 Coríntios 10:13. É um erro sério dedicar mais atenção ao diabo do que ao Senhor. É errado pensar que, em certos casos, somos impotentes para resistir a algum tipo de força superior que o diabo emprega. Eu sou responsável por minhas ações. Outro ponto de vista errado é que palavras mágicas ou objetos especiais são necessários para expulsar o poder de Satanás da vida de uma pessoa. A feitiçaria nos dias do Novo Testamento se apoiava na repetição de palavras especiais para superar a influência do diabo, mas Jesus condenou esta ideia, Mateus 6:7. A repetição até mesmo do nome de Jesus, de modo supersticioso, voltou-se contra aqueles que o tentaram. Atos 19:13-16. É o poder de Cristo, não a mágica de alguma frase ou objeto que supera Satanás. Também não podemos superar o diabo através da obediência às regras e leis humanas. Este foi, basicamente, o problema sobre o que Paulo escreveu em Colossenses 2.
Ele falou de regras que os homens inventam para tentarem ser mais espirituais, e disse que elas não davam certo. Através dos séculos, os homens têm tentado repelir o diabo através do ascetismo. Jejum, autoflagelação e negação de prazeres lícitos são respeitados como maneiras de superar o diabo. Mas o argumento de Paulo em Colossenses 2 é que Cristo e seus mandamentos são tudo o que necessitamos para superar todo o principado e potestade, Colossenses 2:10, e Colossenses 2:16-23. Finalmente, o diabo não é superado por espetáculos teatrais. Confrontos verbais com o diabo e gritaria não têm base na Bíblia. Cristo e os apóstolos tinham poder especial para ordenar aos demônios que saíssem das pessoas, mas ordenavam calma e deliberadamente. As Escrituras que Jesus e seus discípulos nos deixaram nos ensinar a usufruir de seu poder em nossas vidas pela submissão a Ele e pelo uso da armadura que Ele nos deu. Jesus venceu Satanás. Em Cristo, nós também podemos vencer. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Se inscreva em nosso canal e compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas.